Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, no Relógio Entrevista de hoje, eu vou falar sobre um tema que certamente você já ouviu e até já colocou nas suas rodas de conversa. É um tema bem corriqueiro e relevante para a saúde pública brasileira. Mas você já ouviu falar, eu estou falando da obesidade. Todo mundo já colocou esse assunto nas rodas de conversa dos amigos, da família. Todo mundo já tratou desse assunto. É tão corriqueiro que você fala dele o dia inteiro. Mas você já ouviu falar sobre sarcobesidade? Pois é, não, né? Eu também nunca ouvi falar, Mas hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, porque a gente vai entender e falar sobre esse assunto, porque eu vou conversar com o gerente médico da Apvida Notre Dame e o especialista em endocrinologia, Rodrigo Gomes de Souza. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder conversar sobre um tema tão importante para a saúde pública, né? Quero saudar todos os ouvintes da rádio que nos acompanham e agradecer pelo convite para essa entrevista. Nós que agradecemos o seu tempo disponível aqui para explicar para a gente o que é esse assunto, que é a sarcobesidade. E para começar explicando melhor para os nossos ouvintes e para mim também, que não sei do que se trata, o que é a sarcobesidade, doutor? Bom, a sarcobesidade possui um termo técnico dentro da medicina que é obesidade sarcopênica. E ela é uma condição que é definida pela coexistência de duas outras situações, obesidade e sarcopenia. Sim. Obesidade, muita gente já imagina o que seja, representa um acúmulo, um aumento da massa adiposa, de gordura no organismo. Por outro lado, a sarcopenia é uma condição muscular em que o sujeito apresenta uma redução não apenas da massa muscular, Sim. esquelética, que é um tipo de músculo, como também da força muscular. Tá? A obesidade sarcopênica ela é reconhecida por consensos internacionais de uma forma relativamente recente, tá? E está presente normalmente em populações idosas, mas também pode estar presente em pacientes com doença crônica, como cirrose hepática, cânceres, enfim, dentre outras doenças, né? A causa, né, o que a gente chama na medicina fisiopatologia, né, dentre as várias causas que a gente encontra, ela envolve uma alteração complexa de fatores. Por exemplo, alterações hormonais, inflamação crônica do organismo, que a própria obesidade causa, estresse oxidativo, que são alterações mínimas que acontecem no organismo, sedentarismos e fatores nutricionais, que são fatores modificáveis do sujeito, tá? Tudo isso culminando com uma perda de massa e função, força muscular, além do aumento do tecido adiposo. Então é um assunto bem complexo e a gente precisa se cuidar com toda certeza. Agora, como essa doença pode prejudicar mais objetivamente a nossa saúde e qual é a faixa etária que mais sofre, que mais é atingida pela sarcobesidade, doutor? Como eu disse anteriormente, a sarcobesidade, ou obesidade sarcopênica, ela é predominante em indivíduos idosos, especialmente aqueles com mais de 70 anos. Mas outros grupos de pessoas também estão vulneráveis a essa condição, como, por exemplo, mulheres na pós-menopausa, por conta das alterações hormonais específicas dessa faixa etária da mulher, tá? E também indivíduos jovens, cuja prevalência vem aumentando bastante nos últimos anos, principalmente entre aqueles com doenças crônicas e fatores de risco metabólicos e comportamentais, como eu mencionei anteriormente, que podem influenciar nessa condição, tá? Clinicamente, a obesidade sarcopênica, ela está associada a maior morbidade e mortalidade do sujeito, tá? Incluindo aumento do risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, AVC, que é o derrame cerebral e infarto agudo do miocárdio. Sim, pessoas com essa condição infartam mais, tá? E tem mais AVC, derrame cerebral. Outras condições cujo risco aumenta é o diabetes tipo 2, além de limitações funcionais, quedas, fraturas, que são consequências da perda ali de força e aumento do tecido gorduroso do corpo, e até complicações oncológicas e pior prognóstico para outras doenças crônicas, como, por exemplo, o paciente com cirrose hepática, que é uma doença grave, né, cada vez mais prevalente na população. Caso ele tenha a obesidade sarcopênica, a condição dele a longo prazo fica pior. Muito bem, doutor. Fala para os nossos ouvintes aqui da Rádio Relógio, que estão nos acompanhando pelos 580, também pelas nossas redes sociais. Existe tratamento para a sarcobesidade? E se existe esse tratamento, como ele é feito, doutor?
Sim, existe tratamento para a obesidade sarcopênica e ele é fundamentado basicamente em 2 pilares, tá? Sim. Que compõem as medidas não farmacológicas, estratégias combinadas de exercício físico e intervenção nutricional. Certo. Por quê? Porque ainda não temos terapias farmacológicas, ou seja, medicamentos aprovados especificamente para essa condição. Muito bem. Tem muita coisa em estudo, mas nada consolidado de forma robusta que justifique prescrição. Então, o foco tem que ser, como eu falei, em alimentação e atividade física. E nesse âmbito, a prática regular de musculação 2 a 3 vezes por semana, combinadas com atividades aeróbicas, ajudam, como caminhada, pedalada, enfim, ajuda muito a fortalecer os músculos e, consequentemente, a queimar gordura, tratando, por isso, a obesidade e a sarcopenia, tá? Além disso, estratégias nutricionais, como, por exemplo, dietas hipocalóricas, né, são fundamentais. Não apenas em quantidades de caloria, mas em qualidades também de calorias, e por isso, para uma estratégia nutricional adequada, é primordial que o sujeito procure, né, que o paciente procure profissionais de nutrição devidamente capacitados, porque tratar não apenas a sarcopenia, ou seja, não apenas a parte muscular, como a obesidade corretamente, é fundamental para que você atinja sucesso no tratamento da obesidade sarcopênica. Muito bem, doutor. É um conjunto de tratamentos, são várias interações que a gente precisa para cuidar melhor da nossa saúde e fugir do risco da sarcobesidade. O nosso ouvinte, o Willis, lá de Niterói, ele mandou mensagem aqui pra gente perguntando se existe a prevenção da obesidade e da perda muscular precoce para mitigar a sarcobesidade nos idosos e, se sim, como deve proceder nesse sentido. Sim, embora o envelhecimento seja o principal fator de risco para a obesidade sarcopênica, né, a gente deve lembrar, como eu mencionei anteriormente, que ela resulta de uma combinação de fatores metabólicos e comportamentais. Certo. Nesse sentido, a adoção de hábitos saudáveis na vida adulta, né, antes de atingir a idade idosa, pode reduzir significativamente o risco, né? Então tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento que pode olhar para dentro de si e falar, olha, eu não quero evoluir com obesidade sarcopênica, tá? E com isso você conseguir prevenir, sim, mudando os hábitos de vida, prevenir essa doença quando atingir a idade acima de 60 anos, principalmente acima de 70 anos, que é quando o risco aumenta substancialmente. Então, nesse âmbito, é primordial que o paciente, né, que a pessoa interessada em prevenção olhe não apenas para a sua alimentação, como para a necessidade de realizar a prática regular de atividade física. Com esse binômio, vamos colocar assim, certo, a prevenção ela acontece de forma clara e objetiva. Ou seja, tudo, doutor, depende de um acompanhamento e a iniciativa de tomar as atitudes certas, como alimentação e atividade física, para fugir desse quadro de risco que é tão preocupante. E para fechar, então, doutor, que dicas o senhor daria para evitar esse problema da sarcobesidade, doutor? Em relação às dicas, a gente poderia resumir da seguinte forma: sarcoobesidade ou obesidade sarcopênica. Temos obesidade de um lado, sarcopenia do outro. Temos acúmulo de gordura de um lado e perda de força e massa muscular do outro. Então, como é que a gente trata o acúmulo de gordura? Olhando para a nossa alimentação, como já mencionei anteriormente. E como é que a gente trata a questão de fragilidade e perda da massa muscular? Praticando atividade física. Vale frisar, inclusive, que músculo bem construído ajuda o paciente que tratou e perdeu peso durante o processo de obesidade a não reganhar. Músculo sadio ajuda a não reganhar o peso que a pessoa perdeu, que é um problema comum na obesidade. Certo. Tá? E além dessas duas coisas, a alimentação de um lado e exercício físico do outro, a outra dica é: trate sua doença crônica. Tem diabetes? Trate corretamente. Tem pressão alta? Trate corretamente, porque se você não tratar a sua doença crônica, você vai ter dificuldade de manter uma alimentação saudável e principalmente de fazer atividade física, porque doença crônica mal tratada dificulta a gente a conseguir manter um plano regular de atividade física por vários motivos. Então essas são as 3 dicas para finalizar. Tá certo, doutor. Então, prevenção, investigação e olhos abertos para não deixar que essa situação aconteça na sua vida
suceder na vida das pessoas que você gosta também. Cuidar de quem está do lado também é importante, não é isso, doutor? Bom, eu conversei com o gerente médico da Apvida Notre Dame e especialista em endocrinologia, doutor Rodrigo Gomes de Souza, sobre sarcobesidade. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Tenha um excelente dia e espero poder contar com o senhor uma próxima vez. Uma outra dúvida que nós e nossa audiência tem a respeito de doenças que a gente pode tratar e cuidar aqui através dos seus aconselhamentos, doutor. Muito obrigado. Foi um prazer participar dessa entrevista e poder contribuir com informações para a saúde e qualidade de vida. Para quem quiser continuar acompanhando dicas e conteúdo sobre endocrinologia, é só me seguir no Instagram, @endocrinologista_dr Rodrigo, tudo junto, tá? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Maravilha, obrigado, doutor, mais uma vez. E olha, se você gostou dessa entrevista, pode acompanhar de novo, lembrando que você está interessado em ouvir mais uma vez ou assistir uma parte mais específica dessa entrevista, ela vai ficar disponível logo mais nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e futuramente também em formato de podcast nas principais plataformas digitais.